YouTube, tudo bem? Eu espero que sim. Vocês lembram que, não muito tempo atrás, reagimos aqui a lives perturbadoras. Provavelmente foi do canal também Abismo do Medo. Vamos assistir mais uma live perturbadora. Na verdade, mais um vídeo sobre lives perturbadoras. O nome desse vídeo é Lives Perturbadoras, volume 4. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. E lembre-se, se você quiser assistir sem os meus comentários, vai lá no canal do Abismo do Medo. Ele tem um compilado gigantesco de vídeos muito legais pra assistir. Vambora. Atualmente, os conteúdos ao vivo, mais conhecidos como lives, tomaram conta do nosso dia a dia. Seja para um entretenimento, onde você acompanha alguém que gosta jogando ou falando de algo, ou até mesmo para ficar com um som de fundo enquanto trabalha. Obrigado. Porém, nem todas as lives fornecem o tipo de entretenimento que você procura. A minha fornece. Se você não se identificou, o errado é você. E essas que iremos mostrar hoje são bem perturbadoras, envolvendo acidentes de carro e até mesmo uma falsa acusação que resultou em uma tragédia. Isso aqui é uma outfit, uma skin lá do Black Ops, né? O COD. Cosplay é um termo originário da língua inglesa, formado pela junção das palavras costume e play. Isso daqui é legal, porque as pessoas que vestem de personagem e que vai na BGS, na CCXP e fica tirando foto, é legal. E fica uma fantasia em interpretar. Ou seja, é o ato de você vestir uma fantasia de um personagem e agir como se fosse ele. Então é bem comum que ao ir em um evento de games ou animes, você veja várias pessoas fazendo cosplay. Alguns encaram isso apenas como um hobby. Ah, que beijinho. Sabe um cosplay que eu queria ver muito? Que eu ia ficar muito feliz? Exatamente. O Gino, do Big Ed. Ninguém faz cosplay assim. Como um simples passatempo. Porém, outros fazem disso a sua profissão, ganhando bastante dinheiro e milhares de seguidores nas redes sociais. E também existe aquela parcela que só nos faz... Esse é o melhor. Esse daqui não dá pra saber qual que é o verdadeiro. Tipo o Gustavo Lima da Shopee, que recentemente estava com medo de ser preso no lugar do verdadeiro cantor, por conta da grande semelhança entre os dois. Verdade, perigoso. Não dá esses mole não. Mas pera aí, o Gustavo Lima tava sendo procurado? Eu mesmo nem consigo notar a diferença. Mas deixando a brincadeira de lado, no ano passado aconteceu algo bem triste, envolvendo um cosplayer que postava vídeos no TikTok e que pode ser acusado injustamente de um crime que ele não cometeu. Nossa, galera do céu, é isso aqui? Vincent Plitt era um jovem de 23 anos que vivia na cidade de Bolonha, localizada na Itália. Porém, apesar de se chamar Vincent, o seu nome no TikTok era Inquisitor3 Ghost. Os seguidores dele nunca tinham visto o seu rosto, porque o jovem usava uma máscara que cobria toda a cara dele e também vestia um uniforme militar. Vincent fazia cosplay de um personagem chamado Simon Riley, apelidado de Ghost, porque sempre usava uma balaclava que tinha uma caveira estampada. Isso daqui eu já vi esse personagem no Call of Duty, eu acho. Eu tô louco? Esse personagem apareceu em vários jogos da franquia Call of Duty. Falei! Eu sei das coisas. E até hoje o Ghost é o soldado favorito da maioria dos fãs do jogo. Então, por gostar tanto do personagem, Vincent se fantasiava igual a ele e postava os vídeos no TikTok. A sua conta possuía 114 mil seguidores, e as pessoas tinham um carinho especial pelo jovem. Em seus vídeos, Vincent aparecia tocando violão, brincando com seu gato e até mesmo fazendo um unboxing do sabre de luz do Darth Vader. Ah, o cara era engraçadinho, fazia as dancinhas no TikTok, tinha uma personalidade forte ali, a galera gosta de carisma, essas coisas. Porque ele também era fã da franquia Star Wars. No entanto, no final de 2023, começaram a surgir falsas acusações de que o jovem de 23 anos estaria tentando se relacionar com uma moça de 17 anos. E aí, por conta desses boatos, Vincent começou a ser bastante xingado na internet. Aí era uma... As pessoas diziam que ele era uma aproveitadora e até mesmo o chamaram de p. Todos esses xingamentos e falsas acusações fizeram com que o jovem entrasse em uma depressão. Ele era alguém inocente que estava sendo tratado como culpado. Mas peraí, de onde que surgiu isso daí na internet? Simplesmente desenterraram essa informação ou de fato era uma causa provável, sim? É porque a internet é muito louca. Pode ser uma coisa verdadeira ou pode ser, sei lá, um fake. Que não tivesse sido julgado ou condenado por nenhum tribunal. Isso acontece porque na internet as coisas funcionam de uma forma diferente. Ao invés de você ser inocente até que se prove o contrário, na internet você é o culpado até que se prove inocente. É verdade, a internet é isso aí mesmo. Exatamente. Então na noite de 9 de outubro de 2023, Vincent abriu uma live na sua conta. Tinham cerca de 600 pessoas assistindo tudo. Porém, ele não falou sobre Call of Duty ou Star Wars. E sim, fez o impensável ao vivo, porque não aguentava mais ser falsamente acusado no tribunal da internet. Você já tá imaginando o que ele fez, coitado. Seu pai, chamado Mateo, que morava no apartamento ao lado, ficou sabendo do que aconteceu através das pessoas que conheciam o Vincent pessoalmente. Eles avisaram um cara que correu até o apartamento e invadiu o local pela janela. A live ainda estava acontecendo e registrou tudo o ocorrido. Mas quando finalmente conseguiu entrar lá, Mateo encontrou o Vincent sem vida. Ai, que sensação ruim, meu Deus. Já era tarde demais e não tinha nada que pudesse ser feito. E após isso, os investigadores descobriram que todas as acusações de pena contra o Vincent eram na verdade falsas. A moça de 17 anos... Olha que merda.
cara. Juntamente com seu namorado, haviam armado tudo, criando prints falsos e tirando a conversa real de contexto. Nossa, pior que a coisa mais fácil hoje em dia é você forjar print. Foi que anos daqui? Ano passado, né? Retrasado? Agora você forja print, você forja vídeo, você forja voz, você forja tudo. E as pessoas que seguiam Vincent no TikTok criaram uma petição para que os desenvolvedores do Call of Duty colocassem a roupa do jovem dentro do jogo, como uma forma de homenageá-lo. A petição alcançou 53 mil assinaturas, mas até onde eu sei, o pedido não foi atendido. E na verdade, até tem lógica com essa decisão de não colocar uma skin do Vincent, visto que algo assim poderia incentivar outros jovens a fazer o mesmo. Exatamente. Eu também acho perigoso essas coisas, sabe? Quando a internet abraça uma coisa muito forte e depois tenta a qualquer custo fazer isso acontecer, sei lá. Porque o recado que vai ficar no futuro é, poxa, o cara tirou a própria vida. Logo, isso foi visto como algo a ser premiado. E não é assim. Foi trágico o que aconteceu, foi. O cara era inocente? Era. Mas ainda assim, não é um exemplo a ser seguido. Porém, vale ressaltar que essa conta que está aparecendo agora não é a do Vincent. A verdadeira foi tirada do ar em 12 de outubro, alguns dias depois da tragédia. Essa conta aí é gerenciada por um brasileiro chamado Rafael Constantino, que aparentemente gostava do Vincent e não queria que ele fosse esquecido. Que dó, né, cara? Crueldade. Naquelas postagens dessa conta feita por um fã, é possível encontrar comentários de pessoas confusas, se perguntando se o jovem não tinha morrido. Mas logo dá pra ver que se tratava de uma homenagem, apesar da conta ter quase 300 mil seguidores. No entanto, essa não é a primeira vez que o TikTok é responsável por causar uma morte de um cidadão italiano, já que em 2021, uma garotinha de apenas 10 anos de idade, chamada Antonella Sicomero, estava fazendo o desafio do blackout. Eu acho que é aquele lá que desmaia, né? Sei lá, velho, tem uns negócios tão ridículos. Que viralizou na rede social e que consistia em ficar sem respirar pelo máximo de tempo que conseguira, algo bastante perigoso, visto que a falta de oxigenação no cérebro pode colocar em um estado vegetativo pro resto da vida. Pelo amor de Deus, vigiem seus filhos. De tempos em tempos aparece alguma coisa esdrúxula dessa, uma coisa ridícula dessa pra incentivar as crianças a fazer. E infelizmente tem muita gente que cai nessa. Medem a gravidade da situação e estão repetindo igual papagaio e os outros fazem. Então, após gravar um vídeo fazendo tal desafio, Antonella foi encontrada desfalecida pela sua irmã de 5 anos. A garotinha chegou a ser internada em um hospital pediátrico, onde ficou em coma, sem conseguir falar ou se alimentar sozinha, e infelizmente ela não resistiu e morreu. Já depois desse ocorrido, o governo italiano pressionou o TikTok para que eles bloqueassem as contas de menores de 13 anos, e assim impedir que as crianças tão novas quanto a própria Antonella fossem influenciadas por outros desafios perigosos da plataforma. A mídia tem que acabar de qualquer forma, com qualquer desafio que exista aí na rede social, independente da plataforma que você tá usando. Esse é com certeza um dos casos mais perturbadores que já trouxemos aqui para o canal, ao ponto de impressionar até mesmo a gente que estamos acostumados a pesquisar sobre esses assuntos. Obdúlia Sanches era uma jovem de 18 anos de idade, que vivia na Califórnia junto com a sua família. Essa foto aqui parece que é a foto de cadeia, né? Ela tá de laranjinha. Já a irmã dela, chamada Jaqueline, tinha 14 anos e estava namorando uma adolescente dessa mesma idade, que o nome era Manuela. Mas apesar de morarem longe uma da outra, Jaqueline havia prometido para Manuela que as duas iriam se ver todo final de semana, bem comum de acontecer no início de um relacionamento, pois nessa fase os namorados costumam ficar bem grudentos, querendo estar junto a todo momento. Manuela morava em Stockton, já Jaqueline vivia em Fresno. As duas cidades ficam na Califórnia, porém é necessária uma viagem de 2 horas de carro para transitar entre as duas. Então no dia 21 de julho de 2017, que caiu em uma sexta-feira, Jaqueline pediu para que sua irmã mais velha, Obdúlia, dirigisse até Stockton para pegar a Manuela e levá-la até a casa da família das duas. Ó, cara da sua irmã mais velha, apareceu aquele zóio de Sampacu, tá endemoniada. Onde a moça passaria o fim de semana. E aí, chegando lá, Manuela entrou num carro modelo Buick 2003, e logo as três começaram a fazer o caminho oposto, voltando para a casa da família localizada em Fresno. Nesse dia, Obdúlia, que estava dirigindo, havia bebido álcool de assumir o volante. Nossa, que combinação horrível. Já tô imaginando o que aconteceu. Já as duas namoradas estavam sentadas no banco de trás, sem os cintos de segurança, uma combinação que não teria um outro resultado, a não ser a morte. Meu Deus, que coisa trágica. Mas calma que o desfecho disso tudo é bem pior do que você está imaginando agora. E além de estar dirigindo bem, Obdúlia soltou as mãos do volante e usou elas para abrir uma live na sua conta do Instagram. Nas imagens, ela fica por vários segundos apenas cantando, fazendo gestos com uma das mãos e segurando o celular com a outra. Nossa, pelo amor de Deus, que isso, cara. Sem se preocupar em dirigir o veículo de forma correta e segura. Que coisa mais ridícula. Pra mostrar pra quem? Pra impressionar quem? Então, como consequência disso, Obdúlia perdeu o controle do carro durante uma curva, que capou nas margens da rodovia. A sua irmã Jaqueline e a namorada dela, Manuela, foram jogadas para fora através da janela traseira, pois não estavam usando os cintos de segurança. Ai, imagino que deu. Jaqueline sofreu uma fratura bem grave na cabeça, ao ponto dessa região ficar aberta e exposta, e morreu por conta disso. Já a Manuela quebrou as pernas, mas acabou sobrevivendo no fim das contas, enquanto que Obdúlia saiu quase ilesa do acidente. A irmã dela faleceu. Que judiação. Porque apesar de estar bêbada e dirigindo daquela forma irresponsável, pelo menos ela estava usando o cinto de segurança. No entanto, a pior parte vem agora. Logo após a batida, Obdúlia continuou a transmitir tudo pelo Instagram, dessa vez mostrando o corpo da sua irmã sem nenhum tipo de censura.
Que coisa mais escrota. Por que não faz a troco de like, a troco da... Ai. Nós iremos colocar apenas o que ela falou, pois as cenas são extremamente chocantes. Hey, everybody, if I go to jail for life, you already know why. My sister is dying. Look, I love my sister to death. I don't give a man, we about to die. This is the last thing I wanted to happen to us, but it just did. Jacqueline! Só que ela tá falando que coisa mais ridícula. Por favor, acorde. Eu matei minha irmã, ok? Eu sei, eu vou pra cadeia pra sempre. Essa era a última coisa que eu queria que acontecesse, ok? Certo? Eu não ligo. Eu te amo, descanse em paz, querida. Se você não sobreviver, eu sinto muito mesmo se você não sobreviver. Que coisa ridícula, que mulher doente. Acorde, bebê, eu sinto muito. Eu não quis matar você, querida. Querida, eu sinto muito. Querida, por favor. Acorde. Agora ela começou a chorar. Que dó dessa criança, judiação. Como aconteceu comigo, acredito que vocês também devem ter ficado bastante irritados. Mas em sua defesa, Obdulha disse que decidiu transmitir ao vivo o corpo da sua irmã porque pretendia pedir doações para que o enterro fosse realizado posteriormente. Você acha que ela ia raciocinar isso naquele momento? Olha que desculpa mais... Nossa! E mesmo assim, isso é o de menos no final das contas. Acabou de sofrer uma... porque você fez bosta. Vai pensar agora no enterro? Pois como era uma família de baixa renda, não teriam o dinheiro necessário para comprar um caixão e arcar com os outros custos do enterro. E no final das contas, a vaquinha criada pela família rendeu $12 mil. Já Obdulha passou 26 meses na cadeia, sendo libertada em setembro de 2019. Você tá de brincadeira que essa mulher foi liberta. É sério que ela saiu da cadeia? Só que depois disso, ela ainda se envolveu em um outro crime que causou seu retorno para a prisão. Após ser solta, Obdulha voltou a dirigir mesmo sem ter a autorização necessária para isso, sendo que a sua habilitação havia sido confiscada pela justiça depois do último acidente. Eu te falo, a justiça é uma coisa muito, muito estranha. A grande maioria das vezes existe justiça, mas existe uma burocracia em cima disso. Dependendo do lugar que você tiver ainda, você nunca vai achar que a pena é justa o suficiente, mas isso daqui foi ridículo. Mas nesse novo crime, ela ultrapassou os sinais vermelhos e infringiu várias leis de trânsito. Os policiais até encontraram uma arma dentro do veículo dela, o que irá lhe render mais alguns anos de prisão. E tomara que dessa vez ela não saia tão cedo. Tem que ficar 50 anos preso. The nation in 2 minutes. I take you with me and I kill all you. À primeira vista, essa parece ser apenas mais uma pegadinha de mau gosto, como várias outras que é possível encontrar com certa facilidade aqui no YouTube. No entanto, esse caso aqui é bem mais grave e complexo do que uma falsa ameaça de bomba. E envolve até mesmo o Elliot Rodger, um criminoso que já apareceu em outro vídeo do canal, e que tirou a vida de 6 pessoas em um atentado que aconteceu em maio de 2014. Tem gente maluca no mundo, não? Califórnia. Mas antes de continuar, eu preciso explicar o significado de um termo que você já deve ter ouvido falar. O termo se chama incel, e ele é usado para descrever pessoas que nunca conseguiram se relacionar com ninguém. Já ouvi esse termo algumas vezes. Geralmente são homens que não perderam a virgindade, e que carregam um profundo ódio pelas mulheres e pela sociedade. Elliot Rodger, que é o cara que eu mencionei agora há pouco, ganhou justamente o apelido do rei dos incels. Ele cometeu aquele atentado porque não conseguia ficar com nenhuma moça da sua faculdade. Imagina isso. O grau de frustração que a pessoa tem que ter pra fazer o que ele fez. É patético demais, não é? E assim, eu imagino que as vítimas não tinham ligação nenhuma. Sei lá, é pressupor que as 6 meninas deram fora nele, não sei. Ele ter feito alguma besteira dessa. Porque pessoas assim simplesmente têm ali um ódio. Eu acho que ele acaba até generalizando. Não vai focar em uma vítima só e tudo mais. Isso o deixou furioso ao ponto de ele sair pelas ruas e atropelar quem visse pela frente. Mas quando a polícia estava prestes a pegá-lo, Elliot deu um jeito permanente para não ser preso. E por incrível que possa parecer, esse cara eliminou várias pessoas inocentes que não tinham nada a ver com a sua frustração. Falei? É sempre assim. Se tornou um exemplo para outros incels, que começaram a cultuá-lo como se fosse um herói. Malik Sanchez era um jovem de 17 anos que vivia em Nova York. Ele tinha um canal no YouTube chamado Smooth Sanchez, Tem cara de incel, patético. que não está mais disponível atualmente. E já já vocês descobrirão o porquê. Malik, como muitos outros, parecia ter orgulho de se autodenominar como um incel. E além disso, ele dizia que o Elliot tem razão em tudo que fez, e que aquelas mulheres que o cara eliminou mereceram ter aquele destino. Mas agora falando sobre o conteúdo do Malik, ele era basicamente um streamer que saía pelas ruas de Nova York, filmando tudo em tempo real, enquanto o chat interagia enviando mensagens e também doações. É aquele conteúdo que chama IRL hoje em dia. Tá muito popular esse tipo de conteúdo, inclusive. Mas não é sobre a essência do streamer ali. É conteúdos na rua. IRL não tem a ver com incel. Até aí não tem nada demais, né? Afinal, aqui no Brasil tem o Cid Cidoso, que em teoria produz esse mesmo tipo de conteúdo. Só que existe uma enorme diferença entre o conteúdo do Cid e do Malik. Isso porque o jovem saía pelas ruas com um único objetivo, o de perturbar as pessoas e deixá-las desconfortáveis. Isso que é o ridículo. Porque pra ele eu acho que gerava engajamento. Provavelmente o chat também pilha, sabe? Ah,
faz isso, faz aquilo. Para que assim recebesse doações em dinheiro dos seus seguidores, que adoravam ver esse tipo de conteúdo duvidoso. Nesse dia, por exemplo, o Malik fingiu ser um estrangeiro e começou a perturbar várias mulheres que estavam fazendo piquenique em um parque. Brunette? Okay. Okay. Have a good one. But it is, at the end of the day, you are a racist for not letting me get the pun. You are a racist for not letting me get pun. I just want to bang pun. I want to eat it. Ele falou assim, Morena, é o seguinte, no final do dia vocês estão sendo racistas, viu? Porque vocês não deixaram eu pegar a sua pun. Entenda o que quiser, o que é pun. Você não deixou eu comê-la. É nesse nível, aí pra baixo. Ensinou para elas e falou coisas obscenas. Já em um outro dia, Malik começou a incomodar 3 mulheres que estavam paradas na rua. Ele ofereceu dinheiro para dormir com elas, porém quando se recusaram, Malik continuou seguindo elas e até mesmo chegou a dizer que o Elliot cometeu aquele atentado conta de mulheres superficiais como essas. Isso que é foda. A internet, ela promove muito esse tipo de pessoa. Os trolls aí, principalmente o jovem médio americano ali, ele é muito idiota. Mas não é pouca coisa, é muito. What are you gonna say? Don't record me? Is that what's coming? Don't record me? Why? It's a really weird approach vibe. I mean, we don't care, but why? I just want to have a conversation with you, pretty lady, that's all. We're discussing 'Cause I'm a working pickup on our artist, by the way. Eu sou um sedutor nato, ele falou assim, imagina. We're gonna get your nails done? Alright, have a good day. Maybe I could pay for it. I could be your sugar daddy. Nossa, ele falou que ele podia ser o sugar daddy delas. Visivelmente, essas meninas são mais velhas que ele. You're Be a sugar daddy. No thanks. a young sugar daddy. I'm young and I'm successful. I'm successful than your father. I could pay for your college tuition. I could take you to Starbucks and Whole Foods. O pior de tudo é que ele achava que tinha razão naquilo que estava fazendo. E talvez esse próximo vídeo te faça sentir vergonha alheia, visto que nessa ocasião, Malik estava passando por um daqueles restaurantes em que as mesas ficam na calçada. Até que de repente ele começa a discutir com vários clientes. Nossa, eu tô com muita vergonha ali, muita. Acharam engraçado o fato dele ter se autodenominado como incel. Who's making fun of me because I'm an incel? You guys are just making fun of me because I don't get any women? It's not funny. It's a painful life. I don't get any women. I scroll on these dating sites. It gives me doom. It honestly gives me doom. It's like the worst of the worst. Just go to all the dating sites. Actually, I have a question. Do you get laid? No. You're an incel like me. You're an incel like me. Like Elliot Rodgers, Travis Bickle, Taxi Driver-esque vibes, right? You don't get any women? I'm trying to have a serious conversation here. Could you just mind your manners? I'm the incel king of New York, right? I'm trying to find my women out here. Sorry, can you please keep going? No one said anything. No, I'm People just trying having a to- conversation. I'm not being they're trying angry with to- it. I'm just, Okay, please just keep walking. No one it's say not anything funny bad. that. E nessa próxima gravação, o Malik invadiu uma passeata do movimento Black Lives Matter para ofender as pessoas e arrumar confusão. You have to vote against your own self-interest. You're a loser. You're a loser. Get back in the rally. You don't care nothing about Black lives, you Karen. Nossa, ele foi numa passeata, Black Lives Matter, sabe? Falou, olha, você não sabe o que você tá falando, você não sabe sobre vidas negras, você é uma Karen. Ele começou a tentar ali, atingir as pessoas que estão ali. The pandemic really got you bored, huh? You need to stop going to them buffets. How about you stop going to buffets? You're getting too fat. Nossa, ele falou, ó, deixou vocês bem entediados, você tem que parar de ir pra buffet, porque você tá gorda. To the buffets, please. Stop going to the buffets. You need to go drink a coffee and work out or something. Stop being a lowlife out here with this for something that you don't believe in. And by the way, stop getting those stupid, retarded SJW haircuts. Ele começou a ofender todo mundo gratuitamente, tá até agora falando sobre o corte de cabelo de uma pessoa aleatória que tá passando. Getting in my way, bro. Stop getting in my way. I'm gonna have to put in your mouth. Could you stop getting in my way? Get out of my way. Tá falando pra todo mundo, sai do meu caminho, senão eu vou te dar um na boca. Não é possível, ninguém virou um na cara dele. Já nesse outro vídeo, Malik aborda uma mulher na rua e mente que é um membro do movimento Black Lives Matter e que, portanto, a mulher deve se ajoelhar e pedir desculpas pelos supostos privilégios que tem por ter nascido branca. Bring you on your knees because you have white privilege. So if they see that a white person is getting on their knees, that shows solidarity for the situation. Ele não fez isso, né? Que coisa ridícula. Coitada dessa mulher. Para perceber, em todos esses vídeos, o Malik era uma espécie de sociólogo que era incentivado pelo seu público a continuar importunando as pessoas na rua, recebendo dinheiro em forma de doações para fazer isso. Meu Deus, que raiva que eu tô. Será que esse moleque tá vivo? Mas como eu havia dito antes, a pior parte ainda está por vir. Isso porque em outubro de 2020, durante aquela crise de saúde mundial, o jovem decidiu escalar uma ponte com 40 metros de altura, a Queensboro Bridge, localizada entre o bairro de Manhattan e a região do Queens, em Nova York. E não demorou muito para que as pessoas percebessem e ligassem para os bombeiros Fazia de tudo pra chamar atenção, né? e para a polícia. Eles acharam que Malik pretendia pular lá de cima. No entanto, ainda em cima da ponte, ele explicou que não queria morrer,
e que estava fazendo aquilo apenas para viralizar na internet. Porém, o mais revoltante disso tudo é que os bombeiros estavam arriscando suas vidas para tirá-lo de cima da ponte, e o Malik ainda debochava e agia como se tudo aquilo fosse uma simples piada. Pra mim, se isso daqui o cara não for preso nesse momento aqui, a justiça realmente não funciona, porque olha a mensagem que esse cara não passa pras outras pessoas. Além disso, a ponte ficou interditada por cerca de 1 hora, pedindo que as pessoas voltassem para suas casas depois de um dia cansativo de trabalho. Infelizmente, no fim das contas, ninguém se feriu, mas imagine só se um dos bombeiros tivesse caído da ponte ao tentar tirá-lo de lá. Já em fevereiro de 2021, o Malik entrou em um restaurante da rua em que algumas pessoas estavam sentadas comendo. Nossa, não acredito que esse cara voltou a fazer live, ninguém fez nada em relação a isso. Quantos anos que esse cara tinha? Será que ele era menor de idade? E ele fingiu ser um radical islâmico, queria se 2 minutos. E obviamente as pessoas ficaram com medo e saíram correndo de lá. Detonation in two minutes. I take you with me and I kill all you right now, and I kill all you for Allah. Fuck that shit. I'm gonna do it. I'm gonna do it for Allah. I'm going to do it for Allah. Yo, all of them scattered. Olha como é o fundo do poço, a parte social e a vida desse moleque. O cara comemorar uma coisa dessa, de achar a coisa mais maravilhosa do mundo que ele fez. Que nos Estados Unidos, esse humor pesado envolvendo radicais islâmicos é bem mal visto por conta do 11 de setembro. Então, acabou que dessa vez, o Malik não saiu impune. Que ótimo. Foi preso, julgado e condenado. Inicialmente, o jovem teria que passar 5 anos na cadeia. No entanto, ele ganhou uma colher de chá na justiça norte-americana e conseguiu o direito de cumprir essa mesma pena, não em um presídio, e sim na sua própria casa. Ai, meu irmão do céu. Ou seja, uma prisão domiciliar. E no fim das contas, ao contrário de outros incels que nunca conseguem se tornar pessoas melhores, parece que o Malik se arrependeu de todas as bobagens que fez. Ele mudou seu modo de pensar e agir, e na última vez em que ele resolveu falar, ele disse que pretendia entrar para o exército, o que é uma ótima notícia, porque assim o Malik aprenderá a ter mais disciplina. Calma aí. Pra mim isso daqui é um sinal. Em Vivendo com o Inimigo, que a gente assistiu vários e vários episódios, vimos inclusive que pessoas que estavam predispostas a serem idiotas e fazerem um mal para outras pessoas, depois que entraram pro exército, elas pioraram significativamente. Pioraram porque elas conseguiram se militarizar, ou seja, serem potencialmente letais. Eu não viria isso aqui como uma evolução dele, não. Pelo contrário. Ele ter disciplina, ter organização, ter isso e aquilo, não significa que ele vai ser uma pessoa boa. Se o cara já era sociopata, já estava predisposto a fazer merda, pra mim isso daqui é um tiro no pé. Para nossa sorte, o Brasil é um país onde quase não surgem furacões. Na verdade, até hoje, só apareceu um único. Teve, né? Eu acho que foi em 2014. Chamado de Furacão Catarina. Ele deu as caras lá em março de 2004. Foi 2004, no sul, né? Afetando os estados do Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. Esse furacão tinha ventos que chegavam a 180 km por hora. Ele deixou um rastro de destruição por onde passou, ao ponto do povo do sul ter que decretar estado de emergência. Eu lembro disso daqui. Pensar que esse furacão que passou foi menos letal do que as enchentes. E o furacão atual que passou na China passou com ventos de 320 km por hora. Você imagina o poder de destruição. O furacão tirou a vida de 11 pessoas e deixou outras 26 mil sem ter onde morar, totalizando um prejuízo enorme de 211 milhões de reais. Mas de acordo com uma meteorologista chamada Bianca Lobo, que ajudou a escrever essa matéria que está aparecendo agora, os furacões se formam graças às águas quentes do mar, que precisam estar acima de 27 graus Celsius para que isso aconteça. Só que felizmente, para o nosso próprio bem, os mares que rodeiam o Brasil não chegam na temperatura necessária para que um furacão surja. Agora nesse El Niño aí tá perigoso, viu? Que Deus abençoe e que todo mundo esteja enganado com as previsões aí, mas esse El Niño inclusive tá sendo visto e monitorado como possivelmente o mais catastrófico desde 1860, onde 5 milhões de pessoas, 50, morreram no planeta inteiro. Eu não sei quanto, se foi 5 ou 50. Então, existe uma preocupação muito grande porque as tempestades vão vir forte. No entanto, lá nos Estados Unidos, as coisas funcionam de uma forma diferente. Isso porque os americanos estão acostumados a enfrentar furacões praticamente todos os anos, incluindo o Katrina, que eliminou uma quantia assustadora de 1.800 norte-americanos em 2005. Os Estados Unidos, eles lidam com furacão todo ano, é loucura, né? E por conta disso, é bem comum que as casas de lá tenham quase sempre um porão para se abrigar quando aparecer um furacão, sendo que a melhor maneira é evacuar, pois às vezes ter um porão não adianta de nada, pois tudo fica alagado. Exatamente, imagina se inunda. Fora que lá nos Estados Unidos também existe uma profissão bastante perigosa envolvendo esse tema, que são os caçadores de tempestades. Essas pessoas são meteorologistas, cujo trabalho é observar de perto fenômenos climáticos como tornados, tempestades e furacões. E então, enquanto a maioria das pessoas fogem desses fenômenos, os caçadores de tempestades vão atrás deles para realizar filmagens. Um filme que fala sobre caçadores de furacão é um filme mais antigo, da década de 90, é o Twister, tá? Assistam aí que vocês vão entender mais ou menos qual que é essa pira
pira aí. Esse é um trabalho bem importante para que tanto os cientistas quanto o governo consigam entender melhor como surgem os furacões e como é possível impedir que eles continuem devastando cidades todos os anos. Já no último caso do vídeo de hoje, nós iremos acompanhar os últimos momentos de Kelly Williamson. Nossa, era um caçador de furacão, acho que foi. Um meteorologista de 55 anos que trabalhava para o Weather Channel, um canal focado em previsão do tempo. E nesse canal, Kelly e seu parceiro Randall, que também era um meteorologista, tinham um programa chamado Storm Wranglers, em que os dois basicamente entravam em um veículo cheio de equipamentos para detecção climática. Eu acho que tá de frente pra um evento desse deve ser a imagem mais impressionante do mundo. Porque olhando desse jeito, olha o tamanho desse negócio. E depois eles iam atrás de tempestades perigosas, gerando assim cenas bem impressionantes, que eram capazes de atrair a atenção dos telespectadores. E agora você deve estar imaginando que Kelly e seu parceiro Randall morreram graças a uma dessas tempestades, que sugou o veículo deles para dentro de um tornado, assim como acontece nos desenhos animados. No entanto, eles perderam a vida por um motivo muito mais simples. Eu acho que é algum destroço que bateu neles. Eu acho, porque imagina, com ventos de mais de 100 km por hora, 200, sei lá. Ele lança qualquer coisa no ar, pode pegar nas pessoas. Por isso que nenhuma distância é segura, porque não importa se você tá a 500 metros do furacão ou 2 km. Ele arremessa coisa muito longe. Em 28 de março de 2017, Kelly começou a fazer uma live no seu canal. Ele e Randall estavam perseguindo uma tempestade, que se encontrava na parte oeste do estado do Texas. Não dá pra ver nada na frente, que desespero. A transmissão durou quase 2 horas e meia, e em alguns momentos, os ventos estavam tão fortes que chegaram a causar várias interferências na live. 2 horas marchando pro furacão? Você tá maluco? Olha que impacto disso. Porém, parecia que Kelly estava tão empolgado para chegar logo até a tempestade, que ele começou a infringir várias leis de trânsito, dirigindo de uma forma bem imprudente e perigosa. Será que foi um acidente? Eu acho que foi isso. Já no final da live stream, o veículo deles estava prestes a passar por um cruzamento, só que a gravação é finalizada no mesmo instante, sem um motivo aparente. Acontece que nesse mesmo momento, Kelly continuou acelerando o carro quando o correto seria diminuir a velocidade, ou até mesmo parar para ver se não tinha um outro veículo passando nas laterais. E como resultado dessa imprudência, o carro de Kelly se chocou contra um Jeep pilotado por um cara de 25 anos de idade, chamado Corbin Lee Yeager, que também estava perseguindo a tempestade. Nossa, 2 pessoas olhando pra um ponto que não tem a ver com a estrada. É claro que ia dar boa. Meu Deus. Tanto Kelly quanto Randall morreram no acidente, além do Corbin Lee, que estava dirigindo de forma correta e que por isso não merecia ter esse destino. É aquele negócio, quando você tem muita confiança no que você tá fazendo, quando você esquece, você se torna distraído, independente se é um piloto, um motorista experiente ou não, você maximiza consideravelmente as chances de um acidente. Agora, diante de um evento climático tão grande, daquela ambição de chegar até o local, com certeza não pensou em nada e estava mais distraído ainda. A mãe do Corbin tentou processar o canal de televisão em que Kelly e Randall trabalhavam. Ela pediu o valor de 125 milhões, dizendo que os dois estavam desrespeitando as leis de trânsito, justamente para conseguir imagens para o programa. Nossa, 125 milhões? Tá maluco? Mas aparentemente esse processo não deu em nada, porque arquivaram o caso, ou talvez a mulher tenha fechado um acordo fora dos tribunais. E geralmente quando isso acontece, em 99% das vezes, o valor nunca é revelado para o público. Independente do valor da indenização ali, a frustração familiar é real. Ninguém merecia isso. Vídeo foda. Infelizmente trágico, exceto por aquele moleque idiota em céu lá, as outras pessoas de fato ali são vítimas. Até o próximo vídeo, não deixe de curtir, comentar, compartilhar e não deixe de seguir o canal Abismo do Medo. Vambora.